Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Constitucional na Segunda, o canal para você que está se preparando para a segunda fase do exame de ordem. Aqui nós discutimos as estratégias e os conteúdos que vão facilitar a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Constitucional, é claro. Eu sou o Rafael Aguiar e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre dois aspectos da peça mais cobrada na segunda fase da OAB: a legitimidade e o objeto do mandado de segurança. Bom, vamos lá? Então, vamos começar com um conceito. Em primeiro lugar, o que se entende por mandado de segurança? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que se entende por mandado de segurança? Bom, o mandado de segurança, ele é uma ação constitucional e que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. E ele é manejado contra atos ilegais ou abuso de poder praticados, seja pelo Estado, seja por seus delegatários. É, na verdade, o mandado de segurança, uma garantia constitucional prevista lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição da República. No âmbito infraconstitucional, essa ação, esse instituto, é regulamentado pela Lei 12.016 de 2009, que foi a lei que revogou a antiga Lei do MS, que era a Lei Ordinária número 1533 de 1951. Tá bom, e quais são as espécies de mandado de segurança? Bom, a doutrina, ela basicamente classifica o mandado de segurança levando em consideração dois aspectos primordiais. De um lado, ela leva em consideração o momento da impetração, tá bom? E de outro lado, o objeto da impugnação e os legitimados. Bom, quanto ao momento da impetração, o mandado de segurança também pode ser subdividido. E ele é subdividido em duas categorias. A primeira delas, o mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança preventivo, ele se dá quando existe ameaça, ou seja, quando existe um justo receio de lesão ao direito líquido e certo. Já a segunda espécie diz respeito ao mandado de segurança repressivo, quando a intenção é reparar uma lesão efetiva ao direito líquido e certo, nós estaremos diante de um mandado de segurança repressivo, tá bom? Já em relação ao objeto da impugnação e aos legitimados, o mandado de segurança ele pode ser classificado da seguinte forma: primeiro, mandado de segurança individual, que o tutela o direito líquido e certo do próprio impetrante, e segundo, o mandado de segurança coletivo, que é aquele impetrado por partido político com representação lá no Congresso Nacional ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, desde que em defesa dos interesses de seus membros ou associados, tá bom? Só um parêntese, nesse vídeo aqui, a gente vai conversar mais detidamente sobre o MS individual, mas que também será, na maioria das vezes, aplicável aqui a nossa conversa, ou as questões que a gente vai levantar sobre legitimidade e sobre objeto ao MS coletivo, tá? Mas, principalmente no que diz respeito à legitimidade, agora nós vamos tratar do MS individual. Beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a legitimidade do MS. Como eu disse, nós vamos tratar aqui basicamente do MS individual, tá bom? Então vamos começar pela legitimidade ativa, ou seja, a legitimidade ordinária para impetrar um mandado de segurança individual, ou seja, a legitimidade ativa para isso, pertence às pessoas físicas, sejam elas nacionais ou estrangeiras, ou ainda às pessoas jurídicas, que podem ser as pessoas tanto de direito público como de direito privado, desde que essas pessoas sofram lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo. Onde está escrito isso, Rafa? Lá no artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, tá? E apesar do silêncio da lei, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade ativa de determinados órgãos públicos,
que mesmo sem ter a personalidade jurídica, eles seriam dotados daquilo que a jurisprudência nominou como personalidade judiciária, justamente para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Rafa, ficou um pouco confuso aqui. Você pode dar um exemplo? Claro. É o caso, por exemplo, da possibilidade de impetração de um MS pelo Tribunal de Justiça do Estado, mesmo ele não possuindo personalidade jurídica própria. Veja, o Tribunal de Justiça, ele não é uma pessoa jurídica de direito público, ele é um órgão, né? Ele é um poder, mas na verdade é um órgão do Estado, tá? Então ele não tem personalidade jurídica própria, mas ele tem a personalidade judiciária. Vou imaginar uma seguinte situação aqui para ficar mais concreto. Ó, vamos pensar no caso do governador do estado Alfa, que está atrasando o repasse dos duodécimos devidos lá para o Poder Judiciário. Nesse caso, é perfeitamente cabível, é perfeitamente viável a impetração de um MS contra esse ato do governador do estado Alfa. Isso, inclusive, já foi analisado pelo STF, ó, lá em 2016. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, guarda essa dica que é muito importante, tá? Um outro ponto importante que é relacionado à legitimidade ativa é que, em relação ao MS individual, não é admitida a propositura da ação para postular em nome próprio a defesa de um direito alheio, uma vez que isso seria o quê? Seria uma hipótese de substituição processual, mas sem autorização legal. Então isso não é possível, beleza? Só que a legislação traz uma ressalva, uma exceção. Como assim, Rafa? É que o artigo 3º lá da Lei 12.016 de 2009, ela prevê uma hipótese de substituição processual, já que o dispositivo determina o seguinte, ele fala assim, ó, o titular de direito líquido e certo decorrente de direito de terceiro em condições idênticas pode impetrar mandato de segurança a favor do direito originário. Isso se o titular não tomar a providência no prazo de 30 dias contados da notificação judicial. Nossa, Rafa, agora ficou complicado, não entendi nada sobre esse ponto. Então vamos lá. Imagina a seguinte situação, e eu gosto de trazer exemplo porque acho que fica mais claro para você. E, aliás, isso pode ser uma hipótese de cobrança da sua peça prática lá na banca, tá? Então, no dia da prova, como peça prática. Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação. Depois, um município, ele realiza lá um concurso público, e esse concurso, ele tem por objetivo preencher um único cargo público, tá? Só aqui, para não ter nenhuma espécie de intervenção, o concurso foi realizado de forma legítima, tudo regular, tudo bonitinho, tá bom? E esse concurso, como eu disse, ele prevendo uma vaga só, ele faz essa previsão, mas ele traz lá o rol de cadastro reserva, né? Então, os primeiros 10 colocados ficariam ali naquele rol de cadastro reserva. Beleza? Aí, o que acontece? O terceiro colocado, como eu disse, concurso público, cadastro reserva com 10 nomes, com 10 pessoas, só que para uma vaga só, pelo menos de maneira inicial, tá? Aí, a administração pública, depois de homologado, tudo direitinho o concurso, ela vai lá e a primeira pessoa que ela convoca é o terceiro colocado. Como assim, Rafa? Aí o terceiro colocado, ele é convocado para tomar posse. Rafa, mas não tinha que ser o primeiro? Na minha opinião, sim, e claro que sim. Então, perceba o seguinte, o primeiro e o segundo colocados, eles foram, na verdade, preteridos, o que é ilegal, tá? Só que, imagina que o primeiro colocado não faz nada. O cara, vendo essa preterição, ele está lá de boa, desencana. Essa preterição gera um direito líquido e certo, tá? Tanto a nomeação quanto a posse do primeiro colocado. Só que esse primeiro colocado ficou lá paradão. E aí? Aí o que o terceiro colocado faz? Veja bem, olha, perdão, e o que o segundo colocado faz? Ele vai lá e impetra um MS. Com base no quê? Com base no artigo 3º da Lei 12.016 de 2009. Ou seja, ele impetra um MS em favor, do primeiro colocado, que ficou paradão lá diante da nomeação irregular do terceiro colocado. Entendeu como essa regra aí do artigo 3º da Lei do MS seria aplicável na prática? Então, veja, é um caso prático que pode tranquilamente ser cobrado na sua prova, tá bom? Aliás, tá aí uma bela questão, né? É uma bela questão que pode ser cobrada. Mas, voltando lá para o nosso exemplo, esse MS aí, ele teria o objetivo de fazer o quê? Qual seria o objetivo do mandado de segurança impetrado pelo segundo colocado? Anular a nomeação do terceiro colocado e determinar a nomeação do primeiro colocado.
o que qualificaria o próprio impetrante, no caso aqui o segundo colocado, como próximo a ser chamado na ordem de classificação, sacou? Então, isso aqui, essa regra, é uma regra que aparentemente é relativamente confusa, só que ela é extremamente importante, principalmente considerando que o mandado de segurança é a peça, foi até agora a peça mais cobrada na segunda fase do exame de ordem, desde que passou a ser realizada pela FGV. Beleza? Tranquilo? Então tá bom, vamos seguir. Ó, além disso, né, falando em legitimidade ativa ainda, né, é admitida a formação de litisconsórcio ativo no mandado de segurança. Só que tem um porém. Essa regra, ela sofre uma certa limitação. Por quê? Porque o ingresso do litisconsórcio ativo não pode ser admitido depois do despacho da petição inicial. Por quê, Rafa? Por conta do princípio do juiz natural. E isso consta lá do artigo 10, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. Tá bom? Outra regra importantíssima, ainda ligado ao legitimado ativo, é que o impetrante, ele pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente da concordância do réu. Aqui a gente percebe o quê? Que no caso específico do mandado de segurança, não é aplicável aquela regra do artigo 485, parágrafo 4º do CPC. Beleza? Entendeu? Então, veja, o regramento do artigo 485, parágrafo 4º, lá do CPC, não se aplica no MS. Por quê? Porque o impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo e, para isso, não precisa da concordância do réu. Tranquilo até aqui? Beleza? Entendemos aqui a parte da legitimidade ativa. Viram que tem vários pontos importantes aqui que podem ser, e que se a peça cair, você precisa saber. Mas independentemente disso, isso que eu falei, por exemplo, da legitimidade judiciária, pode ser cobrado onde? Pode ser cobrado, eventualmente, lá nas suas questões discursivas, tá bom? Bom, podemos passar para a legitimidade passiva? Podemos? Então, vamos lá, Rafa, vamos falar um pouquinho sobre a legitimidade passiva do MS. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a legitimidade passiva do mandado de segurança. Por quê, Rafa? Porque a legitimidade passiva do mandado de segurança sempre foi um tema de grande controvérsia doutrinária e até jurisprudencial. Por quê, Rafa? Porque é o seguinte, existem aí 3 correntes, basicamente, que ficam brigando sobre a respeito aí da legitimidade passiva no caso do MS, tá? Então, uma primeira corrente entende o seguinte, entende que só a autoridade coatora teria a legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual. E quem é que defende esse posicionamento? Na doutrina é a opinião do professor Eli Lopes Meirelles, é um grande administrativista, tá? Mas, de uma maneira geral, é um baita jurista, né? Foi, né, um baita jurista, e também esse mesmo posicionamento de que o polo passivo seria, de que o legitimado para figurar no polo passivo da relação processual do MS seria a autoridade coatora, esse posicionamento também já foi exposto pelo nosso ministro Gilmar Mendes, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, uma outra parcela ali da doutrina, uma outra parte da doutrina, entende que a legitimação passiva, na verdade, no caso do mandado de segurança, é a pessoa jurídica que se vincula à autoridade apontada como coatora. Rafa, quem entende assim? Essa é a opinião do professor Alexandre Freitas Câmara, tá bom? Professor de Direito Processual Civil. Aliás, o STJ, salvo o melhor juízo, ele também já se manifestou nesse sentido. Qual sentido, Rafa? De que a legitimidade passiva, no caso do MS, é da pessoa jurídica, a que se vincula à autoridade apontada como autoridade coatora. Beleza? Agora, existe ainda uma terceira posição. Então, uma primeira posição, autoridade coatora. Uma segunda, pessoa jurídica a que a autoridade coatora está ligada. E a terceira posição? Imagina? Qual é a terceira posição? É de que a legitimidade passiva no mandado de segurança se constituiria num verdadeiro litisconsórcio passivo necessário. Entre quem? Entre a autoridade coatora e a pessoa jurídica. Aliás, esse é o entendimento do professor Cássio Scarpinella Bueno. E
sinceramente, parece que quem sou eu para ser dono da razão, mas parece que o artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança segue esse posicionamento aqui do professor Cássio Scarpinella Bueno, principalmente pelo que consta lá dos artigos 6º, 7º e 14, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, tá? Ainda que o órgão de representação jurídica da pessoa jurídica de direito público, a qual a autoridade coatora se ache vinculada, tenha a faculdade de ingressar no feito, de acordo com o artigo 7º, inciso 2 da Lei do MS, me parece que se trata, sim, de um litisconsórcio passivo necessário. Tá bom? Enfim, de qualquer forma, você não pode esquecer o seguinte: pela Lei do Mandado de Segurança, tanto a autoridade coatora como a pessoa jurídica de direito público a que essa autoridade coatora está vinculada, devem tomar ciência da ação. Beleza? Isso é muito importante se essa prática cobrada for um mandado de segurança, tá bom? Então não se esqueça, a autoridade coatora precisa tomar ciência do mandado de segurança, tanto quanto a pessoa, o órgão de representação jurídica da pessoa jurídica de direito público a que essa autoridade esteja vinculada. Beleza? Tranquilo até aqui? Isso é muito importante, hein? Então, não se esqueça. Não se esqueça. E falando em autoridade coatora, eu faço a seguinte pergunta. Você falou aí, Rafa, de autoridade coatora para lá, para cá? Beleza. Mas quem seria a tal autoridade coatora? Quem pode ser considerado como tal? Bom, a autoridade coatora é o agente que exerce a função pública e que possui poder decisório. É essa a pessoa que vai ser notificada para apresentar as famosas informações lá no prazo de 10 dias. Inclusive, isso consta lá do artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.016 de 2009, tá? E quem pode ser qualificado, então, como autoridade coatora? Todo e qualquer agente público que exercer função pública independentemente do respectivo vínculo. Dessa forma, além dos agentes que integram ali a estrutura formal das pessoas públicas estatais, tá? As pessoas que integram pessoas jurídicas de direito privado, que sejam, por exemplo, delegatárias de funções públicas, elas também podem ser consideradas como autoridade coatora. Em resumo, quem será considerado como autoridade coatora, Rafa? Toda e qualquer pessoa que exercer função pública com poder decisório. Reparem, eu disse função pública, tá bom? E aqui é importante você conhecer o teor do artigo 1º, parágrafo 1º, lá da Lei do MS. Por que, Rafa? Porque esse dispositivo determina o seguinte, ó. Equiparam-se as autoridades para os efeitos da Lei do Mandado de Segurança, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que diz respeito a essas atribuições. Então, não se esqueça, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do MS é um artigo extremamente importante no que diz respeito à determinação de quem pode ser considerado autoridade coatora. Beleza? Só que tem um detalhe. E esse detalhe, ele diz respeito às relações, esse detalhe diz respeito às pessoas privadas, às pessoas jurídicas de direito privado que exercem função pública delegada. Por que, Rafa? Porque é preciso diferenciar, nesse caso específico, os atos privados, tá? Que normalmente são atos editados por essas pessoas, tá? Com os atos materialmente administrativos editados quando do exercício da função pública. Por quê? Porque não cabe mandado de segurança contra atos privados, ou seja, não é possível eu impugnar um ato de gestão comercial, por exemplo, via mandado de segurança, ainda que tenha sido praticado pelos administradores de empresas públicas, pelos administradores da sociedade de economia mista, ou mesmo por uma empresa concessionária de serviço público, tá? Então, cuidado com essa regra. Ele tem que estar no exercício da função pública, beleza? Tranquilo aqui? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte exemplo.
Os atos editados no exercício da função pública por concessionárias de serviços públicos, estes sim podem ser impugnados por mandado de segurança. É o caso, aqui, imaginando aqui na prática, é o caso de um ato, sei lá, que determina o corte de maneira irregular, tá, do serviço público de água em relação ao usuário. Pô, o usuário, se ele tiver em dia com as suas obrigações, pagando tudo direitinho as contas, esse corte é ilegítimo, tá? E aí, o que pode acontecer? Nessa hipótese específica, mesmo a concessionária sendo uma pessoa jurídica de direito privado, o usuário que teve o seu direito líquido e certo ferido, ele pode atacar essa conduta como ajuizando um mandado de segurança. Então, seguindo essa ideia também, é possível que os atos editados lá pelas empresas públicas, pelas sociedades de economia mista, no âmbito do processo administrativo, também sejam combatidos como com um mandado de segurança. Vamos imaginar o seguinte exemplo, Rafa. Eu posso, ou seja, é possível, é possível, cabe um mandado de segurança para impugnar um ato praticado na licitação promovida por uma empresa estatal. Então, sei lá, a Petrobras realiza um certame licitatório, é possível, eventualmente, combater um ato, desde que seja ilegal, com abuso de poder, né, que transgrida ali um direito líquido e certo, é possível que esse ato seja combatido via MS. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, beleza. Só uma coisa. No que diz respeito à autoridade coatora, você precisa ficar ligado se ela é considerada uma autoridade coatora federal, estadual ou municipal. E isso você vai conseguir aferir ali de acordo com as consequências patrimoniais do ato impugnado. Então, se o ato impugnado gera consequências patrimoniais em desfavor do Estado, aqui você consegue identificar qual é o órgão do Poder Judiciário competente para processar e julgar essa demanda, tá? Essa ideia aí consta lá do artigo 2º da Lei do Mandado de Segurança. E isso é muito importante você saber. Por quê? Porque lá na sua prova, isso vai determinar o que eu acabei de dizer, o órgão competente, o foro competente para dirigir a petição inicial. O endereçamento da peça, ele pontua, você sabe disso, né? Então, ele não zera a peça, ele não vai anular, mas ele pontua. Tá? E, como eu sempre digo, cada ponto, cada décimo, cada 0,2, cada 0,1 pode, aliás, ser a diferença entre a carteira da OAB na mão e a carteira da OAB permanecendo lá na ordem. Então, fique esperto nisso, fica muito ligado nisso, tá bom? Beleza? Então, se por exemplo, o reflexo patrimonial do ato questionado ali, do ato impugnado, ele atingir a União, aí de quem é a competência para processar e julgar a ICMS? Da Justiça Comum Federal. Beleza? Tranquilo até aqui? Só toma cuidado. Por quê? Se a banca apresentar uma hipótese de delegação de competência, aqui pode ser tanto em relação à esfera federal como municipal, estadual, mas se a banca apresentar uma hipótese de delegação de competência, a autoridade coatora vai ser a autoridade delegada, aquela que recebeu a parcela da competência e praticou o ato, e não a autoridade delegante. Tranquilo? Esse entendimento, inclusive, é um entendimento sumulado. Na verdade, a súmula 510 do STF dispõe o seguinte, que se um ato for praticado lá no exercício da competência delegada, ainda que por uma autoridade, o mandado de segurança, ou outra medida judicial, ele precisa impugnar o ato dessa autoridade, tá bom? Dessa autoridade. Então, é da autoridade delegada e não da autoridade delegante. Beleza? Veja assim, ó, isso acontece porque na delegação há uma espécie de suspensão da competência do delegante, né, durante um período, durante um tempo, e durante esse período, o delegante ele não pratica esse ato, porque ele delegou justamente essa parcela de atribuição ao delegado. Tá? Por isso que a responsabilidade pelo ato, nesse período, né, no período da delegação, vai ser da autoridade delegada. Rafa, você pode dar um exemplo prático sobre isso? Tem um exemplo lá da Constituição Federal, aliás. Imagine o seguinte, imagine um ato praticado por um ministro de Estado,
tá? Que se encontra no exercício de função delegada pelo presidente da República. Por quê? Porque o artigo 84, parágrafo único da CF, ele permite a possibilidade de delegação ao ministro de Estado de algumas atribuições. Então, se o ministro de Estado, no exercício dessa função delegada pelo presidente, tem um ato impugnado via MS, quem vai ser a autoridade coatora? O ministro de Estado. E aí, quem ou qual será o órgão competente para processar e julgar essa demanda, para analisar esse MS? Vai ser o STJ. Por quê? Porque o artigo 105, inciso 1, a linha B da CF determina que esta é uma hipótese clara de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Veja, isso é muito importante, então, para você não errar o endereçamento da sua peça. Beleza? Tranquilo até aqui? Então tá bom. Agora eu tenho uma pergunta para você. Aproveitando que a gente está falando do questionamento dos atos, eu tenho uma pergunta aqui. Olha só. E se o ato impugnado via MS for praticado por um órgão colegiado? Quem seria, nesse caso, a autoridade coatora? Bom, nesse caso específico, a autoridade coatora é o presidente do órgão. Beleza? Por exemplo, imagine o seguinte, imagina que a gente quer impugnar um ato realizado por uma comissão de licitação, tá? O presidente dessa comissão é que vai ser considerado como autoridade coatora, beleza? Então, quanto ao órgão colegiado, o presidente é a autoridade coatora. Ah, tá bom, Rafa, mas e se o ato questionado for, sei lá, um ato administrativo complexo? Só lembrando aqui, né, que no ato complexo existem ali 2 órgãos, né? E esses 2 órgãos, eles concorrem para a formação do único ato, tá bom? Enfim, quem seria a autoridade coatora nesse caso? No caso do ato administrativo complexo. Nesse caso, de acordo com a doutrina aí, a autoridade seria aquela que se manifesta por último. Cuidado, porque eu falei de acordo com a doutrina. Por quê, Rafa? Porque o STF, ele entende que nesses casos seria necessário notificar todas as autoridades que participaram da elaboração do ato complexo. Tá bom? Tranquilo? Beleza até aqui? Mas peraí que eu ainda tenho mais uma pergunta. E o próximo questionamento diz o seguinte: eu falei do órgão colegiado, eu falei do ato complexo, tá bom. Mas e se o ato impugnado for um ato composto? Nesse caso, a autoridade coatora vai ser aquela que se manifesta em primeiro lugar. Se eu não me engano, esse é o posicionamento do professor Vicente Greco Filho, tá? Mas, Rafa, por que a autoridade coatora é aquela que se manifesta em primeiro lugar? Porque foi ela quem estabeleceu, de fato, o conteúdo do ato que foi considerado lesivo ao direito líquido e certo do interessado, tá? Porque nesse caso, né, no caso do ato composto, a manifestação da vontade da autoridade superior, ele seria uma espécie de mera conferência. Tá bom? Tranquilo? Beleza até aqui? Então, dito isso, a gente encerra a nossa parte do nosso bate-papo em relação à legitimidade relativa ao mandado de segurança. Mas a gente ainda não acabou a nossa discussão aqui. Por quê? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre o objeto dessa demanda, ou seja, o que se pretende proteger através do mandado de segurança individual. Então, repetindo, vamos conversar um pouquinho do objeto do mandado de segurança? Vamos. O que se pretende proteger por meio do mandado de segurança individual? O mandado de segurança individual tem por objetivo tutelar o direito líquido e certo de titularidade do próprio impetrante. Tá bom, beleza. Mas o que você entende por direito líquido e certo? O que será que o Poder Judiciário, a doutrina, a jurisprudência, enfim, que os operadores do direito entendem por direito líquido e certo? Bom, a expressão direito líquido e certo, ela está ligada ali à ideia de que os fatos apresentados na petição inicial, eles precisam ser comprovados ali, documentalmente, já de cara, quando da impetração do mandado de segurança. Ou seja, não é necessária e nem permitida a dilação probatória no curso do mandado de segurança, não. Por quê? É imprescindível que o impetrante apresente a famosa prova pré-constituída daquele direito alegado, tá? Não existe exceção, Rafa? Existe, como tudo não, mas como quase tudo no direito, existe uma exceção. Como assim, Rafa?
existe uma exceção não em relação à existência da prova, tá? Mas em relação à juntada da prova pré-constituída. Por quê, Rafa? Porque o artigo 6º, parágrafo 1º da lei do MS determina o seguinte, ele fala assim, olha, caso o documento lá necessário para provar o que o autor alega, o que o impetrante alega, se esse documento se encontrar, sei lá, na repartição ou no estabelecimento público, tá? Ou mesmo em poder de uma autoridade que está se recusando a fornecer, ou ainda em poder de um terceiro que não quer entregar, ou sequer sabe que tem que entregar, o que o juiz faz? O juiz determina de maneira preliminar que esse documento seja exibido em juízo, dando prazo de 10 dias para que isso aconteça, tá bom? Então, feito isso, o auxiliar lá do juiz, ele faz o quê? Ou da juíza, né? Ele pega, ele extrai cópia aí dessa documentação que foi apresentada e junta lá na petição inicial, porque aí a petição inicial é dirigida para a autoridade coatora e para o órgão de representação judicial. Tá bom? Beleza? Um ponto importante que você não pode esquecer é que o mandado de segurança, ele possui um caráter residual. Ou seja, o mandado de segurança, ele só pode ser usado, ele só vai ser viabilizado, né, para tutelar o direito líquido e certo, que você já sabe, mas desde que esse direito líquido e certo, ele também não seja resguardado ou por habeas corpus ou por habeas data. Nossa, Rafa, é o que diz lá o artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Então, sei lá, se a hipótese narrada lá, se a hipótese que o examinador apresenta, ele se referir a uma violação do direito de locomoção ou do direito à informação, você já sabe que não é possível usar o mandado de segurança, né? Se eu falo em violação ao direito de locomoção, ao direito de informação, quais são os remédios constitucionais adequados aqui? Direito de locomoção e direito de informação, habeas corpus e habeas data. Beleza? Tranquilo? E não mandado de segurança, tá? Tá bom, Rafa, a gente acabou de ver que o que a gente tutela e protege com o MS, mas vou fazer a seguinte pergunta, tá? E o que não se protege com o mandado de segurança? Ou seja, como assim? Quais são os atos que não podem ser impugnados via MS? Bom, aí a lei prevê algumas hipóteses de não cabimento do MS, tá bom? E a primeira delas, eu já até mencionei aqui. Não cabe mandado de segurança para impugnar atos de gestão comercial, mas apenas ato de autoridade no exercício de função delegada. Onde está escrito isso, Rafa? Lá no artigo 1º, parágrafo 2º da lei do MS. Bom, a segunda hipótese de não cabimento do mandado de segurança é a seguinte: não cabe MS para combater aqueles atos sujeitos a recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente, claro, de caução. Aqui, na verdade, cuidado, porque o não cabimento do MS, ele só vai acontecer na hipótese de efetiva interposição do recurso administrativo pelo interessado, tá? Suspendendo aí os efeitos do ato impugnado. Por quê? Porque nesse caso não vai existir o famoso interesse de agir para a propositura de uma ação judicial, inclusive do mandado de segurança. E isso consta lá do artigo 5º, inciso 1 da lei do MS. Então, muito cuidado. Por quê? Porque a mera previsão abstrata de recurso administrativo com efeito suspensivo não impossibilita o manejo do mandado de segurança. Tranquilo? Beleza até aqui? Seguindo, a terceira hipótese de não cabimento do mandado de segurança é a seguinte: não cabe MS para combater uma decisão judicial da qual ainda caiba recurso com efeito suspensivo. Ué, olha só, se é possível eu me valer, no caso o advogado, né, se valer de um recurso com efeito suspensivo, então não existe motivo para eu impetrar o mandado de segurança, certo? Só que, apesar da literalidade lá que consta do artigo 5º, inciso 2 da Lei 12.016 de 2009, da Lei do Mandado de Segurança, o entendimento adequado é que, assim, ó, não é possível impetrar o mandado de segurança contra uma decisão judicial que tiver ou puder ter o efeito suspensivo. Então, por exemplo, as decisões interlocutórias.
como elas são impugnadas, né? Tem o rol lá, mas, em regra, as decisões interlocutórias são impugnadas por meio do agravo de instrumento, tá? Só que o agravo de instrumento, como regra geral, ele não tem efeito suspensivo, só que ele pode ter esse efeito conferido pelo Poder Judiciário, beleza? Por isso que a leitura adequada dessa hipótese, dessa terceira hipótese de não cabimento, tem que tomar cuidado, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos seguir. Rafa, qual é a quarta hipótese de não cabimento do mandado de segurança? Vamos lá. Não cabe mandado de segurança para combater uma decisão judicial transitada em julgado. Ô louco, Rafa. É lógico, porque isso evita que o cara, ou a cara, né, que a pessoa utilize lá o MS como um sucedâneo da ação rescisória, tá? E essa hipótese consta lá do artigo 5º, inciso 3 da Lei do Mandado de Segurança. Beleza? A quinta hipótese de não cabimento é a seguinte: não cabe, não é possível impetrar mandado de segurança para impugnar lei em tese. Ou seja, eu não posso impetrar um MS para atacar uma lei em tese ou mesmo um ato normativo. Por quê? Porque estes atos, eles têm caráter geral e abstrato, tá? Só que, cuidado, muito cuidado, porque a doutrina fala o seguinte: é possível você impetrar um mandado de segurança contra aquela lei que se chama, que recebe o nome de lei de efeitos concretos. Por quê? Porque, na verdade, é um ato que possui uma roupagem de lei, porque ele observou lá o processo para elaboração das normas jurídicas, só que o conteúdo dessa lei, na verdade, é um ato administrativo. É um ato administrativo revestido de lei, ou seja, é uma lei que tem um conteúdo individualizado, e por conta disso é possível, de acordo com a doutrina, é possível a impetração de mandado de segurança, porque essa lei de conteúdo individualizado, que é um ato revestido de lei, ela pode sim violar um direito líquido e certo de um destinatário específico, tá bom? E finalmente, vamos para a sexta hipótese de não cabimento do mandado de segurança. É o seguinte, ó: não cabe mandado de segurança para impugnar ato interna corporis. O que eu quero dizer é que não cabe mandado de segurança para impugnar um ato relacionado com a organização interna e o funcionamento aí das casas legislativas da União dos Estados do Distrito Federal. Essa hipótese é uma hipótese que surgiu ali, né, que veio da interpretação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Só que isso não significa que os atos praticados pelos parlamentares estejam totalmente excluídos do mandado de segurança, tá? Tanto que um ato da própria casa que seja contrário, que viole o devido processo legislativo, uma garantia constitucional, uma norma constitucional, como eu já disse em outro vídeo aqui, ele pode ser impugnado, ele pode ser questionado via MS, tá? Já que esse ato é contrário à CF. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, o que nós vimos hoje? A legitimidade ativa e passiva do mandado de segurança individual e o objeto do mandado de segurança. Olha, preste muita atenção. Por quê? Porque o mandado de segurança, eu digo e repito, desde que a FGV começou a fazer as provas da OAB, da segunda fase, né? No caso, estou me referindo, o mandado de segurança foi a peça mais cobrada. Tá? Então você precisa saber desses pontos de maneira específica, porque pode ser tranquilamente cobrado como sua peça prática, quiçá como questão dissertativa. Beleza? Isso vai te ajudar o quê? A gabaritar a peça. E gabaritando a peça, a gente já tem meio caminho andado para a sua aprovação. Beleza? Então, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, a nossa live vai se encerrando aqui. Eu espero que você tenha entendido esses aspectos importantíssimos referentes aí ao mandado de segurança, que, como eu disse, é a peça mais cobrada da segunda fase da OAB inconstitucional. Tá bom? Pelo menos até agora, né? E eu espero ainda mais, como eu gosto sempre de dizer aqui no final das lives, no final dos vídeos, eu espero que seja cobrado na sua prova. Por quê? Porque a partir de agora você sabe tudo do assunto. Beleza? Eu aproveito aqui também para dizer que, se você curtiu esse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e me ajude a espalhar aqui algumas dicas de direito constitucional para aqueles que, assim como você, estão se preparando para a segunda fase da OAB, tá? Muito obrigado pela audiência, eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!